Finalmente, pessoal, revelaram tudo sobre Bolsonaro, os seus acordos. Vamos finalmente entender por que Bolsonaro parece apoiar alguns candidatos do centro em algumas prefeituras. Por que que ele está apoiando o Ricardo Nunes, um cara que é meio de centro-esquerda, para a prefeitura de São Paulo? Será que o sistema realmente sequestrou o Bolsonaro? O que fizeram? Será que estão ameaçando ele? Ele está se protegendo? Calma. Tá tudo explicado. O Salles, que estava lá dentro, que inclusive, pelo Valdemar Costa Neto, ele foi chutado do partido para não concorrer a São Paulo. Ele sabe de tudo que aconteceu e ele resolveu falar sobre como o sistema é sujo. Meus amigos, se preparem. Realmente a gente não entendia nada. Nós devíamos agradecer ainda mais Bolsonaro pelas coisas que ele faz e pelas coisas que ele tenta fazer pelo Brasil. É um homem que realmente caminhou sozinho durante muito tempo. E o que fizeram com o Bolsonaro, meus amigos? Você vai ficar indignado também. Olha só o Salles explicando certinho o esquema de Bolsonaro e Centrão. O acordo de Bolsonaro com o Centrão. Olha aí. Boa noite, pessoal. Veja só, a situação aqui da política aqui em São Paulo, de fato, não é das mais simples. Justamente porque é preciso sempre recapitular como é que chegou a essa situação do presidente Bolsonaro ser envolvido na campanha de um prefeito que é do MDB, de um partido que apoia e tem 3 ministérios no governo Lula, um prefeito que não apoiou o Bolsonaro em 22, um prefeito que historicamente tem ligações muito fortes com João Dória, com os governos de esquerda, tinha a Marta Suplicy secretária, Soninha e tantos outros. Ou seja, o que nós dissemos aqui no último programa que eu participei na segunda-feira? Não é possível que a direita, para ser chamada de direita, tenha que apoiar o Ricardo Nunes. Como é que o Bolsonaro foi envolvido nessa trama, vamos dizer assim? Porque o Valdemar não permitiu que eu fosse candidato a prefeito aqui em São Paulo contra o candidato dele, que era o Nunes, né? O Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador lá Isaac Félix e tal, tem uma ligação do Duda Lima, que toca a parte de marketing da prefeitura e da campanha. Esse pessoal tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não era o Bolsonaro que tinha essa relação, era o Valdemar e essa turma toda ligada a ele. E esse pessoal não abria mão de apoiar o Ricardo Nunes por N razões, inclusive participação no governo, com secretarias, subprefeituras e coisas do gênero. Muito bem. Bolsonaro brigou para que a gente pudesse ter candidatura própria, puxou essa discussão até o limite e chegou uma hora que o Valdemar falou, olha, é o seguinte, você quer o Ramagem no Rio de Janeiro e eu quero o Nunes em São Paulo. Vamos fazer um acordo aqui, eu não me meto no Rio de Janeiro com o Ramagem e você me deixa quieto aqui com o Nunes. O Bolsonaro falou, tá bom, mas eu quero indicar o Melo Araújo, tá certo? E foi assim que foi construída essa aliança. O Melo Araújo, que é um cara excelente, a gente já disse aqui várias vezes, o próprio Melo Araújo, é importante lembrar, também teve muita dificuldade de ser indicado como vice. O pessoal estava cozinhando essa história de Melo Araújo até os 45 do segundo tempo e só decidiram bater o martelo para que o nome do Melo pudesse ser vice porque surgiu Pablo Marçal. E eu acompanhei isso de perto, né? Os deputados, o próprio presidente Bolsonaro deu a medalha do 3i e tudo lá para o Pablo Marçal, porque obviamente o Marçal não é inimigo do Bolsonaro, pelo contrário, ajudou o Bolsonaro em 2022 na campanha, está muito mais ligado ao Bolsonaro do que estava o Ricardo Nunes. Acontece que a mera possibilidade do Bolsonaro eventualmente apoiar o Pablo Marçal fez com que rapidinho, essas lideranças partidárias aqui de São Paulo dissessem, não, 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 aceita logo o Melo Araújo aí, senão é capaz do Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal. Muito bem, tudo isso aconteceu, a campanha foi montada dessa forma. O presidente Bolsonaro, como a Fabi acabou de dizer, não é uma pessoa ligada a essa coisa de só apoio se tiver no partido. Quem está fazendo força para ele ter essa imagem de que ele só apoia quem está no 22, porque isso, porque aquilo, é o pessoal em volta. Basta, eu disse isso hoje, inclusive, numa outra entrevista, basta você olhar a quantidade de candidatos a prefeito do PL no estado de São Paulo, que não são bolsonaristas, que em 2022 estavam contra o Bolsonaro e até contra o próprio Tarcísio, lembrando que o PL em 2022 ficou do lado do Rodrigo, não ficou do lado do Tarcísio. Né? Só passou para o Tarcísio depois do segundo turno.
Então, veja que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, e vários outros deputados estaduais estavam do lado do Rodrigo Garcia, que é hoje, inclusive, o coordenador de campanha do Nunes. Então, esse emaranhado todo acabou dragando o presidente Bolsonaro, que não tinha nada a ver com essa confusão. Nada a ver com essa confusão. E eles estão querendo jogar o Bolsonaro numa fogueira que não lhe pertence. O presidente Bolsonaro tem como candidato dele mesmo o Ramagem no Rio de Janeiro e o Melo Araújo, que é a sua indicação como vice. O Nunes não é escolha do Bolsonaro. Foi imposto, foi entregue para o Bolsonaro meio prato feito. Né? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque tanto quanto o Nicolas, eu repito aqui, embora tenha feito na data de ontem aqui um jantar para o Pablo Marçal e para mais de 130 empresários aqui da cidade de São Paulo, o grande líder nosso, a pessoa por quem eu tenho absoluta gratidão, amizade, admiração e tudo, é o Bolsonaro. Aí você vê uns malucos dizendo, fala isso, mas não segue o capitão. Não é isso. É que o Bolsonaro não sabe, não está a par de todos os detalhes da política municipal aqui em São Paulo. Ele está a par e ele sabe melhor do Rio de Janeiro, com certeza. Mas São Paulo, toda essa trama da turma ligada ao Nunes, da ala valdemarista do PL, de todo esse pessoal, o Bolsonaro não está a par desses detalhes. E, portanto, é absolutamente compreensível que ele não tenha que se meter numa briga que não é dele. Né? Evidentemente que São Paulo não pode cair na mão do Boulos, mas também não pode continuar na mão desse centrão que trabalhou, e vou repetir aqui, trabalhou para inviabilizar o governo do Bolsonaro. Né? Todo esse pessoal que trabalhou para derrubá-lo, para torná-lo inelegível, para fazer toda a sorte do pacote de maldades contra o Bolsonaro, esse pessoal está lá pendurado no governo e na candidatura do Ricardo Nunes. Ou alguém tem alguma dúvida de que esse pessoal está lá embaixo do Ricardo Nunes, quietinho, fazendo de conta que eles não estão ali? Foi o pessoal que inviabilizou o governo Bolsonaro, o condenou, trabalhou para ele ficar inelegível nas decisões judiciais e trabalha para enfraquecê-lo a cada minuto. Nenhuma dessas pessoas vai trabalhar pelo Bolsonaro em momento nenhum, nem tampouco o Ricardo Nunes se fosse reeleito. Acho que não será. Né? O Datapovo aqui na cidade de São Paulo tem mostrado que as pessoas não querem votar no Nunes. Né? Tem por N razões que eu não vou repetir aqui, nós já dissemos isso em vários outros programas. Então, o Nicolas, Gaia, o príncipe Luiz Felipe, que estava aqui em casa ontem, o pastor Marco Feliciano e vários outros parlamentares da direita, do PL e tudo mais, já entenderam que a candidatura do Nunes não nos representa. Ou seja, tardiamente chegaram à conclusão que eu tinha dito há um ano atrás. Não podemos ter um candidato que não nos representa. Né? Isso é fazer filho na barriga dos outros. Não tem cabimento. Então, nós temos, né, de alguma forma, de chacoalhar o sistema. É o sistema que se retroalimenta, é o pessoal do centrão fisiológico patrimonialista que fica se reinstalando no poder, ou se reforçando no poder, para não abrir espaço para os candidatos de direita. Lembrando que eu também já disse aqui, quem tem voto dentro do PL são os candidatos, foram os deputados bolsonaristas, na sua maioria. Entretanto, embora nós tivéssemos tido de longe a maior quantidade de votos, nós puxamos um monte de valdemarista que veio de lambuja, veio de carona. E todos os cargos da Câmara dos Deputados, todos os cargos de mais relevância, comissões com mais dinheiro, lugares com mais influência, foram entregues não para os bolsonaristas que tiveram mais voto na chapa proporcional, foram entregues para os valdemaristas que não têm voto. Portanto, é importante entender esse mecanismo, esse modus operandi. Faz voto na direita, entrega o poder para o centrão. Faz voto na direita, entrega o poder para o centrão. E, portanto, essa é uma realidade que nós temos que apontar e destacar a cada momento. Isso aqui é muito grave que o Ricardo Salles fala, né, pessoal? Então, o Bolsonaro realmente ele fechou com o Valdemar Costa Neto lá atrás. Precisava de um partido, precisava de alguém. Colocou o pessoal da direita ali e é o que o Ricardo Salles acabou de denunciar. Eles estão fazendo votos em cima da direita e por causa, vocês sabem como é que funciona. Por exemplo, o deputado ele precisa de 100 mil votos para ser eleito. Se ele tiver 600 mil votos, ele vai puxar um tanto de gente do seu partido, porque ele precisava só de 100. É mais ou menos assim que funciona. Então a direita no PL
por causa do Bolsonaro e de deputados de direita, verdadeiramente de direita, puxou um tanto de gente do Centrão. E essa galera do Centrão não é uma pessoa que trabalha pela direita. Não são pessoas que trabalham pelo povo brasileiro. Não são pessoas que vão trabalhar pelo Bolsonaro. Não. São pessoas todas ligadas ao Valdemar. O Bolsonaro já fez live falando que o acordo com o Valdemar tá tudo certo, que o Valdemar não, né, cortou, não quebrou nenhuma palavra, né, nenhum acordo com ele, mas fica aí esse alerta. Nós precisamos ter candidatura própria. Nós verdadeiramente de direita. Nós precisamos de candidatura própria. E não adianta. Vocês não vão conseguir, Valdemar. Esse recado agora vai pro Centrão. Vocês não vão conseguir, por ter conseguido sequestrar aí o Bolsonaro, colocar goela abaixo do povo brasileiro verdadeiramente de direita, esses candidatos seus, que é totalmente duvidoso, que sempre foi fechado com o Centrão, que sempre foi fechado com o centro-esquerda. Inclusive, né, uma denúncia aqui do próprio Salles sabe que o Centrão gosta mesmo é da esquerda. Por quê? Porque como eles só ligam pro dinheiro, só ligam para acordo, quem que é mais fácil quando está no poder de fazer acordo, fazer esqueminha? É a esquerda. Nós sabemos disso, então vamos abrir nossos olhos, porque a denúncia que o Ricardo Salles fala aqui, e gente, eu vou falar uma coisa aqui verdadeiramente, que eu sinto lá do fundo do meu coração. Ele vem aqui de forma muito comportada e se segurando. Opa! Se segurando e respeitando a direita, respeitando o Bolsonaro, respeitando o nosso movimento, porque o Salles hoje era para ele estar lá concorrendo em primeiro lugar em todas as pesquisas para a prefeitura de São Paulo. Ele tem todos os direitos possíveis de abrir uma live e descer o pau no Bolsonaro. De descer o pau no Centrão, no Valdemar Costa Neto, ele tinha esse direito. Porque é uma pessoa de direita, uma pessoa séria, nós conhecemos, que foi chutada da Prefeitura de São Paulo pelo Valdemar Costa Neto indiretamente pelo Bolsonaro. Então ele tinha todo o direito do mundo de descer o bambu agora, mas não. Ele sabe que precisamos continuar unindo forças para o nosso Brasil. Então você aí que talvez, por causa dessa notícia, desse comentário do Salles, fica aí com um pouco de tristeza no coração com o Bolsonaro, um pouco de raiva, um pouco de nervosismo, calma. Bolsonaro continua sendo um homem que acordou o povo brasileiro. Lembra lá atrás quando a gente tinha as oposições, era Lula, e agora hoje o seu vice, o Geraldo Alckmin, era o teatro das tesouras. Eles ficavam lá se colocando no lugar de direita e esquerda, quando na verdade estavam todos juntos. E nós, o povo brasileiro, que naquela época era sim feita de otários, porque nós éramos todos otários. A gente acreditava naquele teatrinho deles. Nós ficava lá, não, vamos votar aqui no Alckmin. Não, vamos votar lá no Lula, né, porque eles são contra, mas não, estavam todos juntos. E o Bolsonaro, um homem só lá dentro, no meio daquela corja, lá dentro que tinha de gente ruim, que pode te puxar pro lado ruim, a gente sabe, mas não. Viveu lá mais de 30 anos batendo, acusando o sistema, mostrando de verdade o que acontecia. Em 2018, ele acordou o povo brasileiro, falou: olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui na política é tudo mentira. É tudo teatro. Eu vou mostrar para vocês quem é quem na ordem do dia. E lá, naquele momento, o Bolsonaro acordou a gente. E se hoje a gente tem, né, esse espaço para falar, pessoas verdadeiramente lutando pelo povo lá, é por causa dele. É justamente por conta do Bolsonaro. Então, se hoje ele tá com mais de 15 processos lá no STF, estão tentando colocar ele na cadeia até porque ele passeou de jet ski do lado de uma baleia. Se tudo isso está acontecendo hoje, perseguição da família, tudo isso tá rolando hoje com ele, é porque ele lutou pelo nosso Brasil. Então, primeiro, antes de criticar Bolsonaro, tem que respeitar muito o que ele fez no Brasil. Começa por aí. Tem que respeitar o Bolsonaro por tudo que ele fez pelo povo brasileiro. Aí, articulação, ele ter sido sequestrado por N motivos, a gente não sabe o que aconteceu com ele, se ele fez acordo para reverter sua inelegibilidade, para proteger você e a sua família, não sabemos. Mesmo ele fazendo tudo isso, nós temos que criticar essa imposição, temos que dar a nossa opinião. Caso você aí na sua cidade tenha uma opinião diferente da dele, não, esse candidato que ele indicou aqui é meio estranho, é meio de centro, meio de esquerda, não quero votar nele, não vote. Vamos criticar a posição do Bolsonaro, mas desrespeitar o que ele fez para a política brasileira, o que ele fez pelo Brasil, nunca.
E o Ricardo Salles, muito bem, pontuou como uma pessoa séria que entende de política, mesmo tendo todos os seus direitos de criticar, de ir pra cima, não. Ele respeitou o Bolsonaro e falou o que o brasileiro realmente precisa ouvir. Vamos analisar os nossos candidatos, vamos acabar com o centro e esquerda no Brasil. E até o Valdemar Costa Neto lá no partido vai ver que, olha, até quando tá puxando pelo Bolsonaro, se o candidato não for de direita, verdade mesmo, de direita, que vai lutar pelo povo, nós não vamos conseguir voto. É esse o recado que o povo brasileiro tem que dar para essa corja aí que tá no centro e tá querendo continuar mamando no governo público, pessoal. E olha só, o Moraes, pessoal, ele continua torturando as pessoas do 8 de janeiro. Isso mesmo, por que eu falo torturando? Porque ele tá querendo obrigar as pessoas a assumirem culpa, sim, a falarem que nós cometemos crime, sim, nós somos terroristas, sim, nós queríamos sim dar um golpe. Ele quer que o povo abra a boca e fale tudo aquilo que ele tentou impor nessas pessoas. Olha só, é realmente muito triste, pessoal. Então, que a partir da semana que vem, a partir do próximo dia 11 de outubro, então o Supremo vai se debruçar sobre esses 15 processos, 15 casos, diga-se então, de pessoas que não aceitaram, se recusaram a firmar o acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. Na leitura aí do Christian Costa, pode ser uma forma do Supremo forçar os demais a assinarem esse acordo que, lembrando, a pessoa precisa confessar os crimes, pagar uma multa e frequentar o curso sobre a democracia? Isso é coisa de chantagista. É uma forma de chantagem, mais uma inventada pelo Alexandre de Moraes, que é o juiz mais perverso da história da justiça brasileira, com certeza, talvez mundial, né? Não estou contabilizando aí os da Alemanha nazista, que nem existiam. Aquilo ali era uma farsa total. Aqueles brincam de juízes aí com algum empenho, né? Porque não convencem ninguém. Vamos lá. Se essas pessoas foram libertadas, é porque não havia provas contra elas. Aí, eles não fizeram individualização da conduta. Por que não fazem agora, na hora de acusar? Por que não examinam os vídeos e fazem alguma coisa minimamente aceitável? Não. Eles querem que a pessoa diga o seguinte, que cometeu os crimes de associação criminosa e incitação ao crime. O que é isso? Exatamente. Digamos, com frequência, agora está desativada, agora com frequência o pessoal da chamada Cracolândia saía quebrando coisa, carro, tal, ali. Isso não é associação criminosa? Podem ser enquadrados por incitação ao crime? Pode. As torcidas organizadas, que tal? Elas se organizam para brigas violentas, são confrontos mesmo, que vários deles resultam em morte, nenhum exagero, marcam lugar e tal. Isso não é incitação ao crime, associação criminosa, não é? Então, por que ele não aplica? O Alexandre de Moraes não cuida disso, cuida de tudo. Por que deixar fora a Cracolândia, em que ele já interferiu, e torcida organizada? O que eles querem é uma das coisas mais sórdidas que eu já vi em matéria de direito, justiça. Eles querem que a pessoa confesse um crime que não cometeu. Esses que se recusaram a assinar, eles simplesmente agiram como agem pessoas normais. Eu não cometi esse crime, eu não aceito. Esse negócio de assumir a culpa pelo que eu não fiz. É o que um juiz que tem o dever de julgar com isenção está fazendo. Confessa, porque senão você vai ser preso do mesmo jeito. Se você confessar, você vai estar sempre dependendo da boa vontade de juiz, porque você confessou. Você não é primário, você é criminoso e foi perdoado por aquele crime. Você se compromete a não recorrer disso aí, não. Esquece. Uma das cláusulas estabelece que é assunto encerrado. Não se fala mais naquilo. Quando não, esse assunto está muito longe de ser encerrado,
porque os processos serão, os inquéritos e processos, repito pela enésima vez, serão todos anulados. Os processos serão anulados, os culpados por isso serão punidos. O governo, o Estado, terá de arcar com as despesas, porque vai ter que pagar por isso, inclusive em dinheiro. Então essa farsa prossegue, de novo, ameaçando a liberdade de inocentes, querendo prender quem nada fez para isso. E os criminosos continuam fantasiados de juiz com o uso da toga e condenando meio mundo que nada fez. Gente, isso aqui é desesperador. De verdade, desesperador. Por isso que a gente não pode parar de pressionar o Congresso para que avancem com a PL da anistia. Esse povo não merece o que estão sofrendo. Tem sim meia dúzia de pessoas lá que quebrou tudo. Essas pessoas têm que pagar. Sim, tem que pagar. Aquele dia o povo foi para a rua manifestar, não para quebrar tudo, não para dar um golpe. Aí que um juiz que tem como seu dever de julgar as pessoas sem lado político, de ser isento, ele não pode imputar crimes na pessoa desse jeito, ele precisa julgar cada um que estava lá. Sim, isso está correto, de forma individual. Se essa pessoa cometeu crime, vamos julgá-la pelos crimes que cometeu. Se essa outra pessoa aqui cometeu crime, aí beleza. A primeira coisa que eles fazem é apagar as provas. Primeira coisa, pega as câmeras lá do quebra-quebra. A gente apaga depois de 24 horas. Pô, meus amigos, uma agência de vigilância, de um dia que acontece tudo aquilo, todo aquele quebra-quebra, depois de 24 horas eles vão apagar as imagens? Amigo, fala comigo aqui, sincero. Você que olha as coisas que estão acontecendo no Brasil, eles iam apagar as imagens? Em qualquer empresa séria? Não ia apagar as imagens, por favor. Então aí o Supremo Tribunal Federal usou esse argumento. Não tem mais imagem. Nossa, como vamos julgar as pessoas certas? Aí pegou mais de 10, 30 mil pessoas que estavam lá, todas vão ser julgadas pelo quebra-quebra que aconteceu aqui. Todas vão ser colocadas como associação criminosa. Todas tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Aí, meus amigos, isso aqui é inadmissível. E agora está torturando essas pessoas. Porque como eles não têm ali as provas, né, não conseguem provar que eles quebraram. Olha só, você que está aí preso, você quer sair? Você quer sair? Quer voltar para sua família? Então tem um papel aqui, ó. Confessa aqui, ó, que você cometeu esses crimes. Confessa, pô. Se você assinar esse documento aqui, ó, e assunto encerrado, tá? Você assinou isso aqui, acabou. O senhor é um golpista. O senhor tentou, né, a associação criminosa para dar um golpe de Estado no Brasil. Mas aí o senhor vai na sua casa, vai para sua casa quietinho. Isso aqui é tortura. Tortura. Um juiz que deveria julgar com sua imparcialidade está se aproveitando do que aconteceu lá no 8 de janeiro para escravizar, para torturar o povo da direita que lá estava. Uma vergonha. Isso aqui nós nunca podemos sossegar um dia sequer sem pressionar os parlamentares lá do Congresso para que pautem a anistia para esse pessoal. Porque um juiz estar torturando esse tanto de gente, pessoal, é inadmissível. Isso, a gente não pode ver essas coisas acontecerem com normalidade. A gente não pode ver um vídeo como esse aqui e não compartilhar. Não ir lá no deputado do seu estado, não ir lá no senador do seu estado para cobrar ele. Você já pressionou para a PL da anistia? Você já pressionou para que aquele povo consiga justiça de verdade? Nós não podemos fazer isso, tá bom? Me ajude a compartilhar esse vídeo. Vamos denunciar o que esse homem está fazendo com o povo comum, com o povo brasileiro que está aí tentando só lutar por um país melhor. Que vergonha, pessoal. Isso aqui é realmente revoltante. Dá até uma tremedeira quando fala nesse assunto. Porque o que ele está fazendo com essa gente, pessoal, não é coisa de ser humano fazer.
esse cara é um monstro. Essa é a verdade. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você não se cale. Mesmo todas essas coisas acontecendo no Brasil. Imagina se todos nós ficássemos com medo. Não, eu vou fechar meu canal, você vai parar de acompanhar a política, você não vai compartilhar mais informações. Nós ficamos com medo, acabou. Já era pro Brasil, acabou. Aí a gente pode realmente enterrar o Brasil e viver como esses caras mandam. Nós não podemos fazer isso. Vamos lutar até o fim. Essa é a verdade, tá bom? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.